Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos aqui falar sobre 2 Timóteo, capítulo de número 4, a última carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo ali, era a última carta mesmo, a primeira carta, a segunda carta. Paulo ali morre no ano 67 aí, e Paulo ali, as últimas palavras de Paulo. E é interessante que Paulo ali, dentro daquela questão ali que ele estava vivendo, aquele momento difícil, ele fala sobre duas coisas, eu quero aqui falar com vocês. Capítulo 4, versículo 16, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios, e todos os gentios ouvis e fiquei livre da boca do leão. Paulo aqui, ele escreve essa última aqui, falando a respeito disso, e é interessante que Paulo fala aqui, que Paulo coloca aqui tudo que Paulo fez, todas as coisas que Paulo trabalhou para Deus. Chegou esse final aqui, Paulo, ele ficou completamente sozinho, humanamente falando. Então Paulo aqui, ele fica sozinho, humanamente falando. Isso aqui não é as minhas palavras, mas é a própria palavra do apóstolo Paulo falando sobre isso. E ele diz, ninguém estava comigo ali, ninguém, Paulo estava sozinho. Então Paulo tinha ali tudo para ele desistir, mas Paulo não desistiu. Paulo, ele sabia que momentos difíceis, momento catastrófico, momento de luta, momento de dificuldade, você vai ter muitas pessoas, ou vai ter poucas pessoas perto de você, ou não vai ter pessoas nenhuma com você. Paulo ali não tinha, Paulo sabia disso, o argumento ali conveniente ali de Paulo, e ele falou sobre isso. Era um julgamento que ele ia ter ali anteriormente em Roma, também funcionando Filipenses. Paulo foi ali, e é interessante que ninguém estava com Paulo ali. Mas Paulo, ele deixa uma coisa incrível aqui. Ele disse, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Então Paulo sabia ali que todos abandonaram ele, mas Deus estava com ele. Eu queria te falar que todos podem te abandonar, mas Deus não te abandona. Deus não só te abandona, que Ele não vai te abandonar, mas Ele vai te dar força. A Bíblia diz que Ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Ou seja, Paulo não deixou no meio do caminho aquilo que Deus chamou ele para fazer. Paulo não desistiu em momento nenhum. Paulo viu ali a ausência humana, mas viu a presença de Deus na vida dele. E é isso que a gente precisa entender. Paulo não deixou aquilo. Paulo não deixou de pregar. Paulo não deixou de falar de Jesus. Paulo não deixou. E é interessante, e ouvisse, todos os gentios, todos aqueles que não eram de Israel, aqueles que não tinham marca israelita, mas foram alcançados pela pregação de Paulo. E ele disse, fiquei livre da boca do leão. Aqui, algumas coisas aqui denota, que a pregação de Paulo aqui fala sobre isso, e Paulo aqui é o imperador na época aqui, alguns falam sobre isso, Paulo foi liberto da boca do leão, e retomou o seu trabalho para a pregação pudesse ser concluída, Então, mesmo que se fosse ali o imperador, que fosse quem for, ali uns falam que é o próprio Satanás e tal, nós não temos assim uma visão ampla do que é isso, mas Paulo foi livre daquilo que era horrível, e foi livre até que Paulo cumprisse aquilo que Deus o chamou. Então Deus, Ele não te abandona.
As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem esquecer de você, mas Deus não esquece de você, tanto que não esquece que a própria Bíblia diz que lá no livro de Isaías fala sobre isso, é interessante, né? Isaías fala, 49:15, fala que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, a Bíblia diz isso, e eu vou fechar com esse versículo, Isaías 49, versículo de número 15. Olha o que ele está dizendo, 49:15, está dizendo assim, a palavra de Deus, tá? E nós vamos encerrar aqui para a gente orar. Diz assim a palavra de Deus: pode uma mãe esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquece, eu, todavia, não me esquecereis de ti. Eis que na palma das minhas mãos, eu te gravarei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Então Deus é um Deus de compromisso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco e nos abençoe, e que essa palavra venha a ser guardada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.